Quero saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Deus. Amém? Você tem experimentado essas coisas na sua vida? A graça, isso é o poder de Deus para ser aquilo que Deus deseja que você seja, para que você faça aquilo que Ele quer que você faça. Tem experimentado também falhas na sua vida, de tal forma que precise também da misericórdia do nosso Deus e do perdão dEle? Certamente. E a paz. Como é bom saber que os nossos pecados do passado, do presente e do futuro já foram pagos pelo Senhor Jesus. Então, o nosso relacionamento com Deus está sempre aberto, lógico, mediante arrependimento. Arrependimento que Ele mesmo nos dá. Então, toda a glória e toda a honra ao nosso Deus. Amém? Ótimo. A terceira mensagem sobre esse assunto. Na próxima semana, nas próximas 2 semanas, nós vamos descansar desse assunto, ok? Vai terminar a parte de serviço que eu quero falar. E depois o Rogério vai trazer 2 estudos para nós, orem por isso, que vai nos alertar bastante, nos desafiar bastante quanto à questão da nossa reverência ao nosso Deus, algo muito importante no nosso relacionamento com Ele, tá bom? E também na questão de treinar, né, os nossos filhos e quem tem netos também nessa questão. Então, orem por isso. Depois nós vamos ter o nosso retiro de carnaval. Se você não fez a sua inscrição ainda, você está perdendo, deve fazer, ok? Uma programação da nossa igreja. Eu quero lembrar algo importante para vocês, né? No Antigo Testamento, havia algumas festas que o povo era obrigado a participar, não era uma opção. E essas festas, elas custavam financeiramente para o povo. Eles tinham que se locomover da onde estavam para Jerusalém, alguns mais perto, outros mais longe, né? Havia um sistema de sacrifícios que a pessoa gastava um dinheiro para poder representar o seu arrependimento, né? O sistema de sacrifício era de acordo com a posse de cada um, mas alguns iam gastar dinheiro comprando bezerro, outros não tinham tanto, mas iam comprar uma pombinha. Mas havia uma despesa também, né, para esse ato de adoração ao nosso Deus. E o retiro de carnaval, ok, reflete bem isso, né, de nós nos prepararmos financeiramente também para participarmos desse período, que é um período intenso, vamos dizer assim, de comunhão e também de aprender a respeito do Senhor. Então, todos nós temos que sempre estar prontos, né, e só a enfermidade mesmo, né, ou algum outro impedimento mais grave deveria fazer com que pensássemos em nos ausentar do retiro de carnaval. Então, por favor, contamos com a presença de todos. Mas vamos voltar aqui ao nosso tema. Ano sem Jesus, ano sem valor. Ano sem permanecer com Cristo é um ano perdido. O Evangelho de João, no capítulo 15, é uma mini conclusão dos capítulos 13 e 14, é por isso que nós estamos lá no capítulo 13, não é? Nos ensina a importância de permanecermos no nosso relacionamento com Deus, não é? Boas ações, serviços, boas decisões, sem estar em comunhão com Jesus, não tem nenhum valor para Deus. Tem valor para as pessoas que recebem o nosso serviço, mas ainda no nosso relacionamento com Deus, não tem valor. É por isso que boas obras, ok, não impressionam Deus e nunca vão impressionar Deus, não é? Então, João 15, nós temos um resumo de tudo, né? Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E esse nada tem a ver com ensinos que Jesus começou a dar lá em João capítulo 13. Então, abra a sua Bíblia. Hoje nós vamos ler João capítulo 13, versículos de 1 a 17. Não está projetado, tá bom? Então,
João capítulo 13, versículos de 1 a 17. Aqui Jesus começa a nos ensinar como é que nós permanecemos nele e ele em nós, nos ensinando através das suas ações, através da sua maneira de tratar os discípulos nessa situação. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara nas suas mãos, que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que faço não o sabes agora, compreendê-los-á depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se não te lavar os pés, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e bem dizeis, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior daquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticares. Bem-aventurados vai ter muito valor se vocês as praticarem. Vamos orar. Querido Deus, mais uma vez, ó Pai, louvamos o Teu nome e reconhecemos, ó Pai querido, como somos agraciados pelo Senhor, pelo privilégio, ó Pai querido, de podermos nos relacionar contigo, pelo privilégio de podermos abrir a Tua palavra, ó Pai, e graças ao Teu Santo Espírito, compreendê-la. Pelo privilégio, ó Pai querido, que temos da certeza da nossa redenção, graças ao sacrifício do Senhor Jesus. E também da certeza que nós temos, ó Pai querido, que o Senhor ainda não nos levou para a Tua presença, porque o Senhor tem uma obra para que nós possamos realizar, continuando, ó Pai querido, a obra do Teu Filho. Tudo isso é um grande privilégio e é também uma grande responsabilidade, e reconhecemos, ó Pai, que em nós, isso é, na nossa carne, nós não temos nenhuma condição de cumpri-la, mas no poder do Teu Santo Espírito, que habita em nós, está selado dentro de nós, podemos, ó Pai. Então pedimos a Tua ajuda, primeiro, ó Pai querido, para compreendermos cada vez mais e melhor as ações de Jesus, para que possamos, ó Pai querido, imitá-lo, e assim que o Senhor seja honrado e glorificado através das nossas vidas. É o nosso desejo, é o nosso pedido e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, nós relembramos,
que permanecer em Cristo e para que Ele permaneça em nós, é necessário que o motivo supremo de tudo o que fazemos, pensamos e sentimos seja imitar Jesus com o propósito de honrá-lo. Para permanecermos em Cristo é necessário imitar a sua demonstração de amor, demonstração essa suprema que foi até as últimas consequências. Jesus demonstra o seu amor supremo, né, em favor daqueles que depositam a confiança nele. Lembra que eu falei, Jesus ama o mundo inteiro, mas ele ama de maneira muito especial os salvos. E o amor de Jesus é demonstrado através de ações extremamente sacrificiais. Nós vimos também que para permanecermos em Jesus é necessário servir amorosamente os irmãos, imitando a sua suprema humildade. Sendo Deus, ele serviu os seus discípulos, realizando a tarefa de escravo. Mesmo sendo Deus, Jesus serviu com sacrifício e serviu alegremente. Ele lavou os pés dos seus discípulos com alegria, e tudo que ele fez foi com alegria, alegria que lhe estava proposta no seu relacionamento com Deus. E eu quero continuar pensando ainda sobre essa questão de ser necessário, né, fazer, pensar e sentir, isso é, imitar Jesus para honrá-lo na área de serviço. E eu quero destacar aqui mais uma ação, mais uma atitude, né, que Jesus revelou diante dos seus discípulos. Jesus serviu seus discípulos com humildade, mesmo quando eles demonstraram atitudes de orgulho. Pensem nisso. Jesus serviu seus discípulos com humildade, sabemos que também com alegria, mesmo quando os seus discípulos tinham escancaradamente, né, ações de extrema arrogância. Depois que deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido, aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Tu me lavarás os pés a mim? Respondeu Jesus: O que faço não sabes agora, compreendê-los-ás depois. Disse-lhes Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Se não te lavar os pés, não tem parte comigo. Então Pedro pediu banho geral. Não é? Muito interessante essa atitude de Pedro. Temos muito que aprender de Pedro. Todos nós temos um Pedro dentro de nós. É importante que nós saibamos disso. Pedro, ele se recusa a ter os seus pés lavados por Jesus. Essa primeira pergunta de Jesus, Senhor, tu me lavas os pés a mim? É uma recusa de Pedro. É como se Pedro estivesse dizendo para Jesus: o que o senhor está fazendo? Não é? Lembre-se que Jesus já lavou os pés de alguns. E quando chegou em Pedro, ele se nega. Ele faz essa pergunta. É uma pergunta retórica. Não é? Pedro aqui ele está se recusando a aceitar o serviço amoroso de Jesus. Temos pelo menos 3 motivos que levaram Pedro a recusar que Jesus o sirva lavando os pés. Primeiro é a cultura que Pedro vivia em relação à execução de serviços tidos como inferiores. Como hoje, nós julgamos os serviços, não é? Tem serviço que a gente acha que é superior e tem serviço que a gente acha que é coisa mais inferior, que a gente tenta evitar, né, de realizar esses serviços. Eu vou ler aqui uma informação cultural daquela época, tirada de um comentário. Essa era uma tarefa normalmente reservada aos servos mais inferiores. Pares não lavavam os pés uns dos outros, exceto, muito raramente,
e como sinal de grande amor. Alguns judeus insistiam que não se devia exigir de escravos judeus que lavassem os pés dos outros. Esse trabalho deveria ser reservado para escravos gentios ou para mulheres, crianças e discípulos. Era comum os discípulos lavarem os pés dos seus mestres, mas não o contrário. A relutância de Pedro é culturalmente compreensível. Pedro sabia que se alguém tinha que lavar o pé de alguém, ele deveria ter tomado a iniciativa e, de, no mínimo, lavar os pés de Jesus. Ele sabia disso. A cultura daquela época não é diferente da nossa cultura hoje. Não é? Na verdade, a cultura tem sido cada vez pior, mais distante dos padrões de Deus. Irmãos, todos nós, sem exceção, corremos o risco de tratar as pessoas conforme a sua classe social, conforme o status profissional. Isso faz parte do Pedro que existe dentro de nós, isso é, faz parte da nossa velha natureza. Nós temos uma tendência natural a agir dessa forma, fora da igreja e dentro da igreja. E nós precisamos avaliar o nosso coração e avaliar se nós agimos assim, com que frequência. A cultura, ela, de alguma maneira, ela também nos conduz a isso, né? Nós somos como esponjas, né? Nós sugamos, né, aquilo que a gente presencia. Deus nos criou para sermos pessoas influenciáveis e também influenciar as pessoas. E a Bíblia diz que o mundo nos influencia, por isso que nós temos que parar de amar o mundo e os conceitos do mundo. Nós temos a tendência de valorizar as pessoas pela sua aparência, pela sua condição social. Todos aqui, talvez em nível diferente. Mas nós temos essa tendência e precisamos tomar cuidado. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós vivemos numa sociedade corrupta, né, egoísta, mas nós não devemos fazer parte dessa sociedade. E a igreja existe para isso, para que nós nos reunamos, né, e nós expurguemos da nossa vida coisas que desagradam ao Senhor. Então esse era o primeiro motivo, né, cultural. Pedro estava, né, agindo de acordo com a sua cultura, e Jesus falou, não é assim, nós somos diferentes. Vocês lembram em outro episódio, né, quando estavam discutindo quem será o maior, quem vai sentar à direita e quem vai sentar à esquerda, e a lição é a mesma. Né, aquele que quiser ser o maior, seja o quê? Servo de todos. Né, então Jesus está mudando a mentalidade dos seus discípulos. Irmãos, e a nossa mentalidade precisa ser mudada. E nós vamos lutar com esse tipo de tentação até o nosso último fôlego de vida. E precisamos vencer isso. Né? O segundo motivo da recusa de Pedro aceitar ter seus pés lavados, Pedro reconhece a divindade de Jesus e por isso sente-se constrangido em permitir que ele se rebaixe a realizar uma tarefa considerada humilhante. Nós temos que nos lembrar aqui de Pedro. Né? Lembra-se, Pedro foi aquele que teve a coragem, a ousadia, isso colocou ele em situações difíceis, mas também trouxe prêmios para ele. Não é? Por exemplo, quando Jesus perguntou, né, o que vocês dizem quem eu sou? E ele prontamente, e a Bíblia diz que foi uma ação do Espírito Santo, né? Mas ele prontamente disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é, Pedro já havia reconhecido a divindade de Jesus, a messianidade de Jesus. Ele já havia reconhecido que Jesus é o Filho de Deus encarnado. Ele não entendia todo o plano de Jesus, ele ainda não entendia e não aceitava a possibilidade de Jesus morrer, mas ele reconhecia que Jesus era o Messias. Para ele, Jesus era o rei que iria reinar logo em seguida.
não é? Então, a reação de Pedro em relação a Jesus, em parte, está correta. Nós não negamos isso, não é? Pedro reconhecia que Jesus, como sendo Deus, ter que se rebaixar a ponto de fazer esse tipo de tarefa, né? Um escravo ou um serviçal inferior, é algo inadmissível. Por isso que ele afirma, né? Nunca me lavarás os pés. Mas o problema é que esse nunca me lavarás os pés veio depois de Jesus ensiná-lo. Veio depois de Jesus confrontá-lo. A primeira negação de Pedro é compreensível. O senhor vai me lavar o pé agora? Como que repreendendo Jesus, dizendo, o que o senhor está fazendo? O senhor está louco? Mas Jesus informa Pedro, Pedro, você não tem capacidade agora de entender o meu ensino. Se submete. E depois você vai entender. Mas Pedro diz que não. De jeito nenhum. Entende? Não aceito isso. Então, Pedro demonstra seu desconforto, mas ele também demonstra o seu nível de rebeldia, o seu nível, né, de crer que ele sabe mais do que o mestre, de não aceitar uma possível explicação simples do seu mestre. Dizer, olha, eu não vou agora te explicar todos os detalhes. Você vai entender depois. Isso não foi suficiente para Pedro. Então, ele demonstra um nível de rebeldia, que, na verdade, é um orgulho, e isso tem a ver com o terceiro, e talvez o principal motivo de Pedro estar se recusando a ter os seus pés lavados. Pedro revelou o seu orgulho, ou a sua falta de humildade. Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabeis agora, compreendê-los-ás depois. Disse Pedro, nunca me lavarás os pés. Aqui a gente tem uma grande demonstração de orgulho. Vocês entendem o que Pedro está dizendo aqui? Pedro está tendo aqui a ousadia de dizer para o Messias, para o Senhor, para o Mestre, o que convém ele fazer e o que não convém ele fazer. Você consegue se enxergar algumas vezes agindo assim? Dizendo, Deus, é melhor ser assim do que assado. Entende? De você, às vezes, ouvir uma explicação da palavra de Deus e, de alguma forma, ainda não faz sentido para você e você dizer, não, eu não vou fazer. Ainda a explicação é clara, mas eu não vou fazer. Ao continuar se recusando, né, que Jesus lave os pés, depois de ouvir, né, o motivo dele não entender, ele revela uma resistência, um coração realmente orgulhoso, um coração rebelde. Né? Irmãos, é muito interessante como o Espírito Santo conduziu João a escolher bem as palavras, para que a gente entenda aqui, né, o orgulho de Pedro. Na língua portuguesa, é uma boa tradução. Inclusive, não há uma outra forma de traduzir na língua portuguesa, né, num português, vamos dizer assim, aceitável, que não seja, né, nunca me lavarás. Porque quando você vai para o dicionário e você vai ler o que significa a palavra nunca, significa em nenhum tempo, jamais. O problema é que quando a gente lê isso na Bíblia, você lê nunca, é uma palavra tão comum que nem sempre nós entendemos o que ela realmente significa. Normalmente a gente lê e passa um voo rasante naquilo, não é? E a gente perde, vamos dizer assim, uma tradução mais literal. Na língua grega, foi usada aqui 3 palavras, resumido em 2, tá bom? A palavra nunca, na língua original, aparece 2 advérbios negativos, 2 nãos. E ainda um não
tem uma palavra diferente do outro não. Um não é um simples não. Não, não vou fazer isso, tá bom? O outro não é um não mais enfático, que nós podíamos dizer não mesmo ou de jeito nenhum. Então, aparecem essas duas negativas. E ainda, João inclui um termo que significa eternidade. Isso é, nem na eternidade, existe a palavra eternidade lá. Não é? Então, imagine essa tradução. Né? Não, não mesmo, nem na eternidade o Senhor vai me lavar os pés. Entende o nível de orgulho? Não é? Então, isso causa um impacto, e esse impacto a gente perde, muitas vezes, não é? Na tradução. E nem sempre a gente vai lá, né? A gente lê, mas a gente nem sempre vai no dicionário. Pera, mas o que significa nunca mesmo? A gente, às vezes, não se dá esse trabalho. Alguns têm a capacidade, talvez, mas eu não tenho. Eu tenho que ir lá no dicionário e verificar. Né? Então, uma coisa, por exemplo, é um filho responder para um pai depois que recebe uma ordem. Pai, eu não vou fazer isso. Ou até ele diz, pai, eu nunca vou fazer isso. Outra coisa é ele olhar para o pai e dizer, pai, não vou fazer e não vou fazer mesmo. Nem lá longe. É diferente, não é? Revela o coração do filho de maneira mais clara. Né? Agora, por que Pedro responde nem na eternidade? Vocês pensaram nisso? Por que ele diz isso? O que Jesus falou para ele? Quando ele falou, Senhor, o Senhor vai lavar os pés a mim? Aí Jesus diz, olha, o que você precisa saber, você não vai entender agora. Você só vai entender no futuro. E Pedro agora pegou esse futuro e diz, não, nem lá. Nem na eternidade. Mostra falta de desejo de entender o que Jesus está fazendo. É isso que Pedro está fazendo aqui. A arrogância de Pedro aqui, ela é revelada. É lógico que nós sabemos, ao ler o texto, que na mente de Pedro, ele está fixa só no ato de lavar os pés. E quem conhece um pouco mais esse texto, entende que Jesus está falando de algo espiritual também, que tem a ver com santificação, né, e perdão de pecados, entendeu? Mas Pedro aqui revela um coração muito, muito orgulhoso. Ele está dizendo, isso eu não quero fazer de jeito nenhum, eu não quero nem aprender o que o Senhor quer me ensinar a respeito disso, eu não quero mudar. Agora eu fiquei imaginando algumas perguntas que eu fiz, né? Para mim, também, né? Como pode um discípulo, um aprendiz, até um pastor que nem eu, algumas vezes se negar a seguir algumas instruções do nosso mestre, do nosso Deus? Como é que pode isso? Como é que a gente consegue fazer isso, né? Como alguém pode, depois de 3 anos e meio, ao lado de Jesus, ouvindo as suas palavras, vendo os seus milagres, presenciando a incredulidade dos líderes judeus e como Jesus reagiu diante dessa incredulidade, ainda se recusar a obedecer às suas instruções, mesmo que não faça sentido? Como nós, hoje, após ter a certeza que Deus sofreu, derramou o seu sangue para nos salvar, está cuidando de cada detalhe da nossa vida, dando mais do que precisamos, mais do que merecemos, ainda desobedecer algumas instruções do nosso Deus. Como é que às vezes a gente ainda insiste em continuar mantendo a nossa palavra diante de uma situação, diante de alguém, de alguma coisa que a gente falou para uma outra pessoa, e não mudar, não voltar atrás quando alguém conversa, quando alguém abre a Bíblia? Como a gente pode fazer isso? Então, a Bíblia diz que isso é orgulho, isso é arrogância. E arrogância, irmãos, está naquela lista de 2 Timóteo, capítulo 3, um alerta para nós dos últimos tempos, falando de pessoas ali, não é, que são religiosas,
né? Que conhecem a piedade, mas negam o poder da piedade, negam o poder da palavra de Deus. E está lá, né? Os homens serão amantes de si mesmos, desobedientes aos pais, arrogantes, presunçosos. Nós precisamos cuidar de nós. Eu e você, nós temos ainda uma velha natureza. Ela só será tirada de nós quando nós tivermos um corpo glorificado. Mas Deus nos deu a sua graça, o seu poder, para que a gente possa esmagar essa velha natureza. E quando nós não esmagamos essa velha natureza, ainda nós temos uma promessa, né? Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Entende? O que nós precisamos é treinar o nosso coração a ouvir o Espírito Santo e se arrepender. Dizer, isso não cabe para mim, isso não cabe para um filho de Deus. Jesus fez totalmente diferente. Ele tem que ser o meu modelo. Permanecer em Cristo e Cristo em nós acontece quando nós derrotamos o nosso orgulho. Ele está lá. Ele quer se manifestar. Nós recebemos a graça de Deus para controlá-lo, para colocarmos ele no seu devido lugar, né? Embaixo do trono de Deus. Esse diálogo de Pedro com Jesus revela um lado do nosso caráter, um lado da nossa velha natureza, que nós precisamos prestar atenção e lidar com ela. E o orgulho, irmãos, também é uma questão de fé. Lembra? Esse evangelho foi escrito para descrever a crise, a tensão entre fé e descrença. Não somente fé e descrença entre aqueles que não são eleitos, fé e descrença entre os discípulos. Pedro aqui não revela a sua falta de confiança, a sua falta de fé em Jesus e naquilo que ele quer ensinar. Ele está se recusando. Não é? Escrevi aqui, o orgulho nasce quando alguém crê ser mais sábio do que outros. No caso da relação com Deus, é como se o ser humano acreditasse possuir mais sabedoria do que o próprio Criador. Cada um de nós, sem exceção, dentro de cada um de nós, sem exceção, existe essa falsa crença de que somos muito sábios, às vezes até mais do que Deus. Às vezes nós disfarçamos, mas é isso que significa. Por isso que, por exemplo, amar o inimigo, na prática, para nós, às vezes não faz sentido. Dar a outra face, para nós, às vezes, não faz sentido. Pagar o mal com o bem, não faz sentido. A gente diz, não funciona. A pessoa, se eu tratar disso, a pessoa não vai mudar. A gente acredita em mentiras. Agir como cordeiro, às vezes, em vez de agir como leão, nós não cremos. É por isso que Jesus viveu aqui nesse mundo, e quando Ele nos salvou, Ele falou, eu quero que vocês fiquem aí, e que vocês mostrem para as pessoas como é que eu vivi no meio delas. De novo, irmãos, não é fácil, com certeza iremos falhar nesse processo, Deus sabe disso, mas nós não podemos nos enganar e achar que Deus aceita que nós permaneçamos da mesma forma. Isso não pode acontecer. O orgulho em nosso relacionamento com Deus se revela basicamente de duas maneiras. Primeiro, quando conscientemente escolhemos agir de forma diferente. Lembra o que significa permanecer? Ok? Então, quando a gente escolhe agir de forma diferente, ou mesmo parcialmente diferente daquilo que Deus ensina. Isso é incredulidade, ponto final. Mesmo que seja uma vírgula, incredulidade. Não esquece do exemplo, né? Uma gota de veneno em 100 ml de água cristalina envenenou tudo, ok? E também quando nós decidimos agir de forma automática. Isso é muito comum.
a gente acha, não, isso aqui está certo, né? Sem refletir. Espera aí, o que Deus ensina a esse respeito mesmo? Será que é exatamente assim? Então, se nós não perguntamos para Deus, estamos dizendo, nós somos independentes, eu já sei o que fazer. Às vezes nós sabemos mesmo, porque já fomos treinados na verdade. Ótimo quando isso acontece. Ok? Ainda assim, dependendo das circunstâncias, nós temos que aplicar a palavra de Deus de formas um pouco diferentes. Isso é, a gente segue aquela verdade, mas a aplicação é um pouco diferente. Não é? Levando em consideração até, vamos dizer assim, a falta de maturidade da outra pessoa, então você vai agir de maneira diferente para com ela. Você ainda vai fazer o que Deus quer que você faça, mas de maneira diferente. Não é? Quem tem filho sabe, né? Não existem dois filhos exatamente iguais. Nós ensinamos para os nossos filhos a mesma coisa. O tratamento é o mesmo, de forma diferente. Tem filho que precisa de 10 varadas, tem filho que uma só resolve. É figura de linguagem. Né? Mas vocês entendem o que eu quero dizer. Né? Tem filhos que precisam mais firmeza, né, para ser tratado, né, por causa da personalidade, mas tem filhos que são mais maleáveis. Mas você está fazendo a mesma coisa com os dois. Isso é muito importante. Por isso que a palavra de Deus, irmãos, nos ensina. Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes ele concede o quê? Graça. Aqui nós temos um princípio muito importante. O princípio da reciprocidade em relação ao tratamento que Deus dá aos seus filhos. Ele não está falando aqui de descrentes, irmãos. Foi escrito para salvos. Né? Deus resiste aos soberbos. O que significa resistir? A palavra resistir significa o seguinte: se organizar para batalhar contra. Então, quando Deus começa a perceber, né, arrogância, orgulho, ele começa, figura de linguagem, tá bom? Ele começa a se organizar, a planejar, bom, como é que eu vou tratar o meu filho agora? Porque eu preciso arrancar esse orgulho dele e eu vou arrancar. Por amor a ele, não é por amor a mim. Por amor a mim também, por amor ao próprio Deus, à santidade dele. Mas o que eu quero dizer é por amor ao filho. Então ele vai agora tratar, né? Vai se opor a ele. Então, diante de orgulho arraigado, Deus age de maneira confrontativa àquela pessoa. Não é contra a pessoa, mas confrontando o orgulho daquela pessoa. E aí o que Deus faz? Deus tem que treinar a pessoa na humildade. E humildade, irmão, ele arrasa a pessoa. Ele faz com que a pessoa se torne totalmente dependente dele e de outras pessoas. É assim que se aprende orgulho, não tem jeito. Não é? Mas, por outro lado, ele dá graça aos humildes. O que é graça? Lembra, irmãos, graça significa, primeiramente, capacidade, poder. Poder gratuito. Não é? Então, ele dá para aquela pessoa que é humilde, capacidade para continuar sendo humilde. E junto com isso, né, graça também significa, né, o cuidado amoroso e gratuito de Deus. Então, junto com isso vem um cuidado, um favor especial, um favor bondoso. Porque aquela pessoa está correspondendo às expectativas do nosso Deus. Então, o que nós aprendemos com isso? Diante da suprema demonstração de orgulho por parte de Pedro, temos a suprema demonstração da humildade de Jesus. É isso que a gente aprende. Jesus, pacientemente, mas com firmeza, e a gente precisa entender essa tensão, ok? Firmeza não significa ser rude, mas significa falar o que a pessoa precisa ouvir. Ele continua a sua função de mestre. Ele está guiando Pedro a reconhecer a sua arrogância, o seu orgulho e a se submeter a aquele momento deixar lavar os seus pés. Mas só que Jesus agora encosta Pedro na parede. Primeiro aquela explicação, você não está entendendo, você vai entender depois. Não serviu isso? Se você não se lavar, você não tem parte comigo. O nosso relacionamento vai acabar aqui. Não tem mais o que fazer. Se eu não sou seu mestre, para que eu sirvo? O
que você está fazendo estando do meu lado? O que eu estou fazendo estando com você? É isso que ele está dizendo aqui, com muito jeitinho, né? E Pedro entendeu bem. Isso Pedro entendeu bem. Não é? Aqui Pedro, né, se submete, aqui Pedro reconhece, né? Aqui Pedro se humilha. Né? Então, irmãos, esse se eu não te lavar não tem parte comigo, significa o seguinte, tá bom? Jesus depois vai ensinar sobre purificação de pecados e tudo mais, que eu vou falar numa outra oportunidade, mas Jesus está falando, olha, não dá para a gente continuar. Isso não é atitude de quem é meu discípulo, de quem está aprendendo de mim. Se não te lavar não tem parte comigo, em relação à recusa de Pedro, nos ensina que um homem dotado de vontade própria, que rejeita os ensinos de Jesus, não tem como permanecer em comunhão com ele. Entende? Paulo, eu não existo mais, agora eu quero que Cristo viva através de mim. Paulo não serve. Um homem dotado de vontade própria, que rejeita os ensinos de Jesus, não tem como permanecer em comunhão com ele. E nós vivemos uma época de um cristianismo, irmãos, muito esquisito. Muito esquisito. Isso está na internet, está em todos os lugares. É fácil ser afetado por esses falsos ensinos. Deus não diminuiu o seu padrão. Ele é paciente, misericordioso, longânimo, demais da conta, como só Deus pode ser. Mas ainda é assim. Quando Jesus disse, se não te lavar, não tens parte comigo, ele não está tratando apenas de um ritual externo, mas na necessidade de Pedro vencer o orgulho que se manifesta na rebeldia e nessa desobediência contínua. Quem insiste nesse caminho acaba perdendo benefícios que só permanecendo em Cristo ele vai desfrutar. Não tem jeito. Aqui a gente vê de novo conflito entre fé e descrença. Confio o que Jesus está me ensinando, que é claro, mesmo que eu não entenda plenamente aquilo que está acontecendo, mesmo que eu não saiba qual é o resultado, eu não sei o que vai acontecer. Eu tenho só uma promessa, que Deus age em todas as circunstâncias. Eu vou ter fé ou não vou ter fé. Jesus confrontou muitos dos seus seguidores em relação à fé, nessa questão de fé que resulta em obediência às suas instruções. Um texto clássico, quero só lembrar, Lucas 6, de 40 a 46. Um discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele que, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer ao teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Portanto, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos em espinheiros, nem abrolhos se vindimam das uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem. O homem mau, do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala o que está cheio o coração. E ele termina assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? Ele está falando com um grupo de seguidores. Quantos eram seguidores verdadeiros ou falsos, não cabe a mim.
Mas ele está falando com esse grupo de pessoas. Por que vocês dizem que eu sou Senhor, que eu sou Mestre, que eu sou Deus, que eu sou Salvador, e vocês não fazem exatamente como eu estou ensinando? O que está acontecendo? Ele está confrontando aqui, né, fé e incredulidade. E aí, quem conhece, depois para ler em casa, vem a parábola da construção, edificada sobre a areia e aquela que é edificada sobre a rocha. Uma vida com prejuízo e uma vida segura, sem nenhum tipo de prejuízo. Pedro agiu com orgulho, porém Jesus não desistiu de instruí-lo. Mesmo diante da arrogância de Pedro, Pedro tentando dizer para Jesus como é que ele tem que se comportar, ainda assim Jesus, com mansidão, humildade e firmeza, continuou a obra de conduzir Pedro ao arrependimento, a seguir as suas instruções. Quando Jesus confrontou Pedro com a verdade de que, sem segui-lo, não poderia ter intimidade com ele, Pedro, do jeito de Pedro, impulsivo, se rendeu. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só meus pés, mas também mãos e a cabeça. Sobre isso a gente vai falar depois. Jesus serviu os seus discípulos com humildade, mesmo quando eles demonstraram atitude de orgulho. E Jesus fez isso com paciência e com alegria. Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Paciência, estou sendo treinado, mas alegria, estou no pó ainda. Entende? Eu faço com alegria quando as coisas são correspondidas. Mas quando as coisas não são do jeito que eu quero, eu esqueço da alegria. E eu preciso treinar o meu coração em relação a isso. Conclusão. Permanecer em Cristo, para que Ele permaneça em nós, é necessário que o motivo supremo de tudo o que fazemos, pensamos e sentimos seja imitar Jesus para honrá-lo. Para permanecermos em Jesus, é necessário imitar a demonstração suprema do seu amor por nós, que o levou a sofrer até as últimas consequências. Para permanecermos em Jesus, é necessário servir amorosamente os irmãos em Cristo, imitando a sua suprema humildade. Mesmo sendo Deus, Jesus serviu aos seus discípulos realizando a tarefa de escravo. Mesmo sendo Deus, Jesus serviu lavando os pés dos discípulos com alegria. Mesmo sendo Deus, Jesus serviu aos seus discípulos com humildade, mesmo quando eles demonstraram atitudes de orgulho. Para permanecermos em Cristo, é preciso amar, servir os irmãos em Cristo com alegria, imitando a sua suprema humildade. Cada um de nós deve avaliar não apenas se estamos servindo os irmãos da IBNA, mas o nível de sacrifício empregado no serviço. Precisamos avaliar isso. É o mínimo necessário ou é o máximo que eu posso fazer? Devemos servir amorosa e sacrificialmente, com o nosso tempo, recursos, corpo, sentimentos, emoções, propósitos puros. Fomos chamados para servir de modo amoroso e sacrificial, mesmo frente ao orgulho e à arrogância, seguindo o exemplo de Jesus, que perseverou em ensinar com paciência, ternura e firmeza. Como é possível fazer isso? Já conhecemos esse texto que ele é repetido várias vezes. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. O pastor tem um papel especial nesse ensinar, nós reconhecemos isso, mas essa tarefa também é delegada uns aos outros, não tem jeito, não é? Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Estimular uns aos outros a vencer a velha natureza, que se manifesta no orgulho,
que conduz à desobediência é uma verdadeira prova de amor que nós necessitamos desenvolver. Todos nós. Eu e vocês também. Nem o orgulho das pessoas deve nos impedir de servi-las em amor, paciência e firmeza. Quando servimos por amor aos irmãos e para a glória de Deus, não somos afetados pelos resultados, nem pela falta de reconhecimento, nem pela falta de serviço por parte dos outros, apenas continuamos fazendo o melhor, sacrificial, amorosa e alegremente. Concluindo, boas ações, decisões, ministérios, sem servir amorosamente os irmãos, que é a igreja, não tem nenhum valor para o nosso relacionamento com Deus. É uma verdade que nós devemos cultivar e levar durante esse ano. Eu não quero que o meu ano seja perdido. Vocês também não querem. Queremos que o encontro que nós tivermos com Jesus, tenhamos muitas coisas para entregar, para depositar aos pés de Cristo. Isso é possível, pela graça de Deus, imitando o Senhor Jesus, se arrependendo quando falharmos, nos levantarmos e continuarmos fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. Amém? Querido Deus, muito obrigado mais uma vez. O Senhor é o exemplo vivo, mesmo sendo Deus. Como o Senhor é paciente conosco. Como vez após vez, e algumas vezes, pedimos perdão pelos mesmos pecados, e experimentamos e continuamos experimentando o Teu cuidado, a Tua proteção, o Senhor nos alimentando fisicamente e espiritualmente. O Senhor prova, ó Pai querido, ser amoroso e misericordioso a cada dia que se levanta, ó Pai querido, e a cada dia que termina. Ajuda-nos, ó Pai querido, a observar isso, a ver o Senhor agindo em nosso favor, e que isso nos estimule, ó Pai querido, a sermos Teus imitadores. Ajuda-nos, ó Senhor, a amar aqui uns aos outros, com paciência, que possamos observar a vida uns dos outros, não com intenção de julgar, ó Pai querido, mas com intenção de ajudar, ó Pai querido, a sermos cada vez mais parecidos com Jesus, para que possamos causar o impacto que o Senhor deseja que nós causemos nas pessoas que estão ao nosso redor. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém.